Nós vimos até no encontro passado a questão do neocolonialismo europeu e neocolonialismo africano. Hoje nós vamos rever alguns pontos disso, porque pode ser que não ficou muito claro que para a Europa é uma datação e para a África é outra datação. Acho que logo vai ficar esclarecido. Bom, seguindo aí, pessoal, vocês veem a nossa ilustração, né? Aí, antes de começar o texto propriamente, o rei Leopoldo da Bélgica, né, esse senhor aí, que foi responsável por milhares de mortes nesse país africano, nossa colônia africana, que inicialmente ele tomou para si. É destacável situar o rei Leopoldo pelo seguinte, que primeiro, a colonização do Congo foi um empreendimento dele, pessoal. Depois, né, não sei se já contava com isso, mas ele doou, veja o capricho, né? Um homem que tem uma colônia da envergadura que foi o Congo, que é mais ou menos hoje Congo ainda, né? Boa parte dele está ali, e depois simplesmente para entrar na história e fazer com que muitos saíssem dela, né? Ele legou esse patrimônio aos belgas. Isso é um desrespeito. Claro que a Discovery Channel deve ver isso como um ato grandioso. Deve ver isso como uma realização extraordinária. Mas é claro que, considerando as coisas pelo âmbito do respeito humano, condição dos direitos do homem, isso é uma usurpação de poder, de liberdade e interferência na liberdade, dominação das pessoas, fantástica. Um contraponto aí na nossa ilustração é o Lenin, que muitas pessoas do nosso círculo talvez não conheçam, né, porque a história que é dada na nossa escola não privilegia muito a história do socialismo, mas o Lenin, ele entendeu esse movimento do colonialismo africano, neocolonialismo para os europeus, colonialismo para os africanos na época, começo do século XX, né? Ele entendeu como um movimento que poderia, curiosamente, chegar ao socialismo, né? Isso foi uma qualidade do Lenin, mas ele não conseguiu levar muito adiante essa trajetória da luta socialista, porque logo morreu, né? Faleceu no começo do século XX, em 24 faleceu, não teve condições de aprofundar essa tese na primeira internacional, né? Na Internacional Socialista. Ou seja, ele desejava muito seguir os passos que o Marx tinha apregoado aí, né? Ou seja, os países africanos, asiáticos, que estavam sob um neocolonialismo, eles minariam a resistência dos países capitalistas. Essa era a fórmula dele, né? Fazer isso, incentivar isso, dirigir a militância para isso. Assim, logo o mundo atingiria o socialismo. Não foi o que aconteceu, né? O Lenin faleceu, como eu disse. A União Soviética acabou sendo invadida, né, por um conjunto de 12 países, parece, que eu me lembre, e o velho bolchevique não conseguiu sequer deixar muitos seguidores, né, dessa vertente do colonialismo. Mas cumpre só ressaltar, ficar digno de nota, que a esquerda teve uma preocupação fundamental com o colonialismo na perspectiva de que o colonialismo africano traria uma contribuição indireta para o advento de um socialismo mundial, por favor. Não socialismo só local, como foi levado por alguns países. Mas houve, né, essa defesa dessa plataforma que infelizmente não vingou-se.
aqui na foto número 3, vocês estão vendo uma aula de campo, né? Próximo no Congo mesmo, né? Quer dizer, um requisito para liberdade de algum país dominado nesse neocolonialismo seria que a educação exercesse um papel brilhante na formação dos povos africanos livres, ou de alguns, né, que se tornassem livres. E mesmo aí a defasagem foi muito grande, né, porque tinham poucos quadros, né, por volta da virada do século XIX para o XX, tinham poucos quadros que podiam realimentar os professores, né, falamos de nós professores, né, dar uma contribuição fundamental para que surgisse então um embasamento mínimo teórico para o erguimento de um novo país. Aí também o esforço todo foi em parte enfrentado e derrubado. Não se seguiu muito adiante e o Congo, esse Congo aí que nós falamos, que foi a maior aberração da colonização, esse Congo então fortaleceu a sua dominação, marcando-se principalmente uma colonização via violência física, tortura, né, dominação. Bom, ali vimos no quadro, na quarta foto, nós vemos o Lumumba, né? Quer dizer, é um elemento significativo desse período. Aquele que acreditou sempre, né, que lutou, né, aquele que desenvolveu a paciência, a tolerância, porque os europeus nunca quiseram considerar a diversidade africana, né? Impuseram países artificiais, fizeram países abstratos, quer dizer, países que não correspondiam à realidade, colocando todos de vários movimentos culturais, várias nacionalidades, muitas vezes dividindo o mesmo povo, né, em vários povos. Né. Tudo isso dificultou enormemente o trabalho de colonização, de libertação e de afirmação da libertação. Então, nós tivemos, né, o Lumumba como um exemplo daquele que mais batalhou fisicamente, em termos relativos, né, no nível pessoal, por uma independência, negociou a independência e não chegou a ver, né, efetivamente o país dos seus sonhos. Esses homens aí são marcos, né, que eu coloquei para vocês. Essas figuras são marcos do processo de neocolonialismo africano. Então, antes eu queria fazer uma pequena reflexão. Vamos ao preâmbulo, por favor. Em termos gerais, a história ocidental, os europeus impuseram após as grandes navegações, aí temos que retornar ao século XV, XVI, o colonialismo. Quer dizer, a América Latina, a América, enfim, né? Mesmo a América do Norte, foram tomadas, dominadas, enquadradas e se transformaram em colônias dos países da Europa. Por exemplo, Estados Unidos, né, se tornou colônia da Inglaterra, e Brasil, por exemplo, colônia de Portugal e Argentina, da atual Argentina, colônia de Espanha. Ora, o que isso fez levou a um desenvolvimento histórico do tipo dessa relação metrópole-colônia, né? Quer dizer, o Brasil, por exemplo, teve a peculiaridade de ter sua população indígena massacrada primeiro, um genocídio fantástico, para depois colocar a população negra nesse território escravizada em outro lugar do mundo e submetida ali para produzir as riquezas maiores daquela época, no caso brasileiro, mas cana-de-açúcar, né, por exemplo, o brasileiro, a mineração, né, quer dizer, uma época em que outros países enfrentavam uma roedura, né, como na África, aqui era o destino de muitas
milhões de africanos a diáspora negra, ou seja, aqui edificaram a riqueza de metrópoles europeias, no caso, né, Portugal e Espanha. Então cabe aquela questão, velha questão, mas por que então Portugal e Espanha, que se nutriram do trabalho de escravizados africanos, que absorveram quase 60 milhões de escravos da África, não ficaram ricos, não ficaram desenvolvidos? A história, né, já tem essa resposta, ou seja, boa parte de Portugal decaiu, entrou em decadência, se transformou apenas um intermediário da riqueza produzida pelo Brasil, no caso da mineração com um valor mais acentuado. E os espanhóis, parcialmente, mesma coisa, tiveram esse papel semelhante no caso do trânsito da prata, né, de outras riquezas que eles encontraram ao longo do que hoje nós chamamos de América Latina. Agora, por que é bom esse raciocínio? Porque quase todos os países que foram colonizados ficaram pobres, né? Portugal não só continuou pobre e emprestou a pobreza e a miséria ao Brasil. Pouco foi o acréscimo de riqueza material trazido pelo reino português. Mas, semelhante coisa ocorreu com a Espanha, mas, por exemplo, outra colônia na América do Norte, Estados Unidos, inverteu a relação e se tornou Estados Unidos, um país rico, sobrepujando a sua metrópole, na época, a Inglaterra. Mas a regra geral ainda permanece, apesar dessa exceção brilhante, o Canadá também, a mesma. Os países da América Latina todos são pobres hoje, né? Tem exceção. Praticamente não há exceção. A Argentina é um pouquinho melhor do que o Brasil, mas também é pobre, né? Também tem problemas sociais de fôlego, né? Mas então, nesse preâmbulo nós queremos ressaltar que os europeus saem pelo mundo para sua primeira expansão capitalista mundial, que alguns bizonhamente chamam de globalização primeira de globalização. Tem outros problemas que não é o momento aqui para nós discutirmos, mas eles vão condicionar uma parte da humanidade, continente americano, a serem povos colonizados, colônias. Colônia nós já vimos, né? Desde a Grécia Antiga, o significado de colônia é um país que fica à disposição do outro, é dominado pelo outro militarmente, por exemplo, e serve a metrópole, quer dizer, desenvolve os principais aspectos culturais, econômicos, políticos, religiosos, em prol dessa metrópole. Assim foi com o Brasil. Mas e o restante? A vida toda não é dominada por essa relação, mas talvez a parte mais importante é carregada nesse tipo de condicionamento, determinação. Olha, em termos gerais da história ocidental, os europeus, né, esses europeus que estão agora novamente prontos para fazer mais guerras, impuseram após as grandes navegações, essas que se iniciaram no século XV, XVI, por exemplo, que, entre aspas, se deu a descoberta do Brasil, levaram o colonialismo aos países da América Latina, e que foi praticamente extinto no século XIX. Ora, então veja bem, nós entramos na história? Não, nós já estávamos na história, claro. Os índios aqui já estavam na história há mais de 10 mil anos e os africanos já estavam na história muito mais de 10 mil anos lá no continente africano. Eles foram transladados, uns povos foram trazidos à força, sob dominação austera, para construir forçosamente, quer dizer, foram praticamente anulados, né? Perdendo boa parte da sua vida, sendo arrimo para o outro. E o índio, né, sofreu um processo de genocídio tão intenso que a coroa portuguesa, no caso brasileiro, precisou aceitar assim, a solução de importar africanos, né? Que a burguesia portuguesa pressionava muito por isso, porque queria ganhar dinheiro
no comércio da mão de obra, e não apenas com a produção de bens coloniais. Bom, então nós somos assim, né? Os filhos da diáspora, nós somos os filhos da escravização, nós somos os filhos da dominação, da exploração, os filhos da não aceitação da religião dos outros, né? Foram impostas as religiões europeias, principalmente o cristianismo, e foram desrespeitados na sua humanidade maior, sua humanidade grandiosa, da sua diversidade fenomenal, e foram reduzidos a escravizados em muitos casos. Quer dizer, como você faz isso com um ser humano livre? É difícil achar que isso é modernidade, né? Isso é, pelo contrário. Se você tirar o parâmetro de modernidade que é dado pelo marco temporal, né? Essa pouca coisa disso de modernidade nisso. Resta assombro, exploração, dominação, subjugação de outros povos, né? E os portugueses tiveram papel pioneiro nisso, portugueses e espanhóis. E nós, em grande parte, somos produto disso. Bom, a partir do século XIX, por volta de 1830, os europeus, preocupados com a Revolução Industrial, então veja bem, a partir de 1780, mais ou menos, principalmente na Inglaterra e na Bélgica, surgiram formas de construção da riqueza distintas daquele mero capitalismo mercantil, que só retira as coisas de um lado e vende no outro. Retira escravo da África e vende aqui. Retira o produto do escravo da África aqui e revende na Europa. E passam, então, a criar um modo de produção, um meio de produção, que eles, através dos meios de produção, um modo de produção que traz uma nova opção de produção das riquezas. Então, como é inédito e como é tecnologicamente muito eficiente, lança mão de um processo de que deseja superar a relação anterior, ou seja, agora a África não vai entrar mais no esquema só como o local da roedura, o local das grandes transações comerciais, mas a África então precisa fazer jus à nova forma de produção, a produção via Revolução Industrial, quer dizer, implantar um sistema fabril na Europa. Um sistema fabril que tem uma marca impressionante, produz muito mais, mas muito mais mesmo do que precisa. Então precisa despejar o excedente de produção nas costas dos outros. Tem que criar mercados para espalhar isso. Tem que realizar a produção do capital, trazendo outros países que estão fazendo outras coisas para consumir isso. Veja, esse excedente industrial, sob essa nova forma de governo, é que traz a África para um outro tipo de relação com os europeus. Ou seja, não é a África que é trazida. Novamente, o processo dos europeus, quem admira muito o europeu não presta atenção nisso, geralmente é a força. Compele os outros a obedecerem e a trabalharem para que eles lucrem, submetam as pessoas, contradizendo os princípios maiores da sua própria religião, o cristianismo, né, que pregou outra coisa. Ora, em sendo assim, a África começa a entrar novamente com um papel diferente na história. Agora vai ser o celeiro, não mais de escravos. O que está sendo solicitado agora sobre essa nova forma de produção industrial não é mais a escravidão. A escravidão transporta muita gente para assentamentos, né, de produção mercantil, principalmente produtos agrícolas, extrativos, mas isso não é o fundamental. Agora é excesso disso. O que não está resolvendo o excesso, as sobras do sistema fabril, da fábrica, da primeira Revolução Industrial, da segunda Revolução Industrial na Europa. Então, os países africanos têm de mudar novamente a estrutura. Ou seja, lá vem ironizando esse processo, lá vem o rei da Bélgica, né? Se intrometer na vida dos africanos, cercear sua liberdade,
principalmente nessa região do Congo, e estabelecer que esses têm que pegar essas matérias-primas que existem em abundância ali na Bélgica, nas adjacências, principalmente a borracha, né? E colocar no processo de produção. Quer dizer, a resposta europeia é aumentar ainda mais a produção, não conter a crise, né? Superprodução do final do século XIX, é tentar ganhar novos mercados ainda. E outras regiões da África também vão, depois desse processo de roedura, já expliquei para vocês, ele ocorre do século XVI ao XIX, e significa ir se conhecendo as potencialidades e ao mesmo tempo ir se retirando as principais matérias-primas, ainda não são matérias-primas, especiarias, mas em quantidade pertinente. Agora, quando eclode, né, esse sistema industrial, aí sim ele deve ser alimentado por esse fornecimento contínuo de matérias-primas e alimentos. Principalmente a Europa precisava disso porque, para variar, estava em guerra, né? França e Alemanha, por exemplo, e outras guerras regionais. Então, o papel dos africanos agora é também esse, de contemplar a produção de alimentos, de determinados tipos de alimentos, inclusive alimentos para exportar para outros países europeus. Vejam quem faz a história mesmo, né? Quem que acrescenta as coisas, quem produz as coisas, e quem administra e fala que faz a história, né? E ganha um poder aquisitivo com ela, que enriquece às custas do trabalho alheio. Bom, prosseguindo, a partir do século XIX, por volta de 1830, basicamente a França, né, que havia sido derrotada em algumas regiões, e depois de 1870, a própria França foi derrotada pela Alemanha, e queria se aventurar nesse novo modo de produção fabril, mas que não tinha algumas matérias-primas fundamentais, como o carvão, né? Então perdeu as jazidas para o seu inimigo na Europa, a Alemanha, futura Alemanha, né, para se formar, e então os franceses vão entrar raivosamente, né, para recuperar o atraso, e vão também exercer a violência fabulosa sobre vários povos africanos. Então esse é o sentido, né? Não sei se todos estão compreendendo. Os europeus vão deixando certas formas tradicionais de administração da produção, da exploração do capital mercantil que eles desenvolveram na América Latina, na América do Norte, e vão agora exercer pressões e dominações sobre a África. Em 1885, eles fazem uma reunião em Berlim para administrar melhor isso, né, entre os europeus, já que muitos visavam a mesma coisa, ou seja, submeter a África, dominar a África, por favor, as pessoas que acreditam que a lua é de queijo, enriquecer as custas da África. É por isso que puderam dar grandes saltos, porque foram eficientes nisso, nessa nova dominação, nessa nova exploração. Por isso é que criaram um colonialismo na África. Mas vejam bem que na perspectiva do europeu, que já praticou no século XIX esse colonialismo na América Latina, é um neocolonialismo, é um novo colonialismo. E tem outra qualidade, não é só geográfica de ser numa região e deixar de ser, mas tem a peculiaridade de não ser mais propriamente escravista, de se preferir a exploração para subtrair matéria-prima e alimentos, novas matérias-primas, né, novos alimentos. Ou seja, o trabalho de roedura começa a dar mais resultado ainda. Toda aquela ação de padres, pastores, exploradores, né, mercenários, que angariaram uma fabulosa pesquisa sobre as regiões africanas, então esse conhecimento foi posto à disposição das metrópoles europeias
Inglaterra, França, Holanda, para que então pudesse se engendrar esse novo processo industrial, a primeira e a segunda revolução industriais. Do ponto de vista europeu, a África, no século XX, tornou-se um continente neocolonizado. Veja bem, ele não era totalmente colonizado, ele sofria aquele processo de roedura que eu falei para vocês, de pesquisa, de dominação parcial, de penetração gradativa, de guerras localizadas. E depois, então, sim, né, depois de 4 séculos dessas aventuras de diáspora africana, espalhamento dos escravos, quase 100 milhões, né, no mundo todo, que no século XIX a América havia sido a América colonizada, sob o seu próprio ângulo de visão, ou seja, os mesmos, não todos exatamente, todos, os mesmos, a maioria dos europeus, que praticavam a colonização da América vão praticar o neocolonialismo africano. Se tornaram os povos colonizados, os negros, esses que forneceram os estoques fundamentais de escravos, a diáspora africana, esses foram então dominados por um sistema de exploração de seus próprios países, dentro dos seus próprios países, pelos europeus principalmente, ou por prepostos deles. E muitas vezes coincidia com uma elite colonial africana que passou a ter interesse nesse tipo de relação, lucrando também com isso, mas sendo, no geral, dominado. Ficou clara essa diferença entre neocolonialismo e colonialismo no primeiro momento? Professor Flávio. Pois não? Professor, assim, a gente sempre faz leituras, né, a respeito da colonização, com certeza, né? A gente estuda, a gente ouve falar, mas assim, nesse primeiro momento, já existia a exploração desses países ditos imperialistas, como Holanda, Portugal, Espanha, o senhor já citou, Inglaterra também, e outros, né, Itália, todos esses, ou somente na partilha da África, por favor? Se tomarmos assim como referência a Conferência de Berlim, certo? 1875, esse tipo de dominação fica mais exposta ali, mas na forma de fornecimento de matérias-primas. Porque você citou, por exemplo, Portugal, mas Portugal é muito pequeno, assim, não tem uma importância relevante. Ele foi o maior traficante de escravos, talvez, no mundo, mas no século XVI Portugal já era decadente, sabe? Mal conseguiu assegurar a dominação do Brasil e algumas colônias que ela teve na Ásia. Mas, no rigor mesmo, essa exploração econômica sofrendo a colonização, a dominação, mas no sentido principal de fornecimento de matérias-primas e alimentos, é a partir do final do século XIX, propriamente mesmo no século XX. Não sei se eu contemplei, né? Porque Portugal já estava, certo? Mas a presença de Portugal era frente aos outros, era de importância menor. Agora, lógico, né, para a gente a metrópole portuguesa tem uma importância significativa. Mas, no contexto geral, Portugal quase não consegue aumentar a sua exploração a partir de 1875. Acho que consideram, né, porque era um país cristão, mas tentaram tirar deles, né, dos portugueses. Mas Holanda, Bélgica, Itália, Alemanha, França, a exploração para valer sobre neocolonialismo, agora para buscar matérias-primas e alimentos, basicamente, é a partir do século XIX, finzinho do século XIX, começo do século XX. O marco, assim, referencial, né, é de 1840,
até 1975, se a gente considerar Moçambique, né, como o último país assim, neocolonial que sofreu o processo de independência política, já. Tudo bem? Tá ok, agradeço, obrigado. Veja bem, os Estados Unidos rompem esse esquema, certo? Sim. Nós não estamos discutindo as exceções, tá? Estados Unidos Sim. era colônia, virou metrópole, né? Se apropriou da Libéria, na África, né? E teve colônias nas Antilhas, é outra referência. Não estamos discutindo isso agora. E o Japão também é um caso totalmente atípico, né? O Japão, ele conseguiu não ser colonizado. E pelo contrário, já na virada do século XIX, a partir de finalzinho do século XIX, ele já estava se aliando aos dominadores. Ele não fica esperando os países europeus se reprimirem e colocarem sob seu júdice. Ele sai e parte, inclusive, para a guerra contra a Rússia, e depois invade a China. Se torna, imita os ocidentais, vamos dizer assim, se torna também um país imperialista. Então, o imperialismo reconhecidamente é colocado com mais exatidão a partir do final do século XIX. Ok? Tudo bem, agradeço. Porque obrigado. é como um império, né? Se estende como um império. Agora, o importante nesse ponto aí, lembrar que o Lenin tinha uma visão específica sobre isso. Propunha que, nesse sistema imperialista, com o concurso do neocolonialismo, é que se construiria o socialismo mundial. Professor, que tipo de pensamento ele tinha que levaria a essa ascensão do socialismo? O Lenin, nesse caso, até onde eu sei, seguiria Marx, né? A posição das colônias para Marx era de respaldar a Revolução Socialista. É lógico que não era aceitar a posição da França, certo? Lógico que não era respaldar a posição da Alemanha, nem da Espanha. Ele entendia que quando a colônia se constituísse, sabe? Ela se tornaria independente, ela aprofundaria seu desenvolvimento ou se tornaria independente. Mas veja bem, a solução é que isso alavancaria uma dependência da matriz, da potência europeia. E assim, com a dependência, a colônia, né, exigiria, então, sua independência, mas cessaria a produção de matérias-primas e alimentos, quer dizer, afogaria, né, entre aspas, né, o imperialismo, pelo envolvimento e pela dependência. Mas isso é uma questão controversa no pensamento de esquerda, né, porque o Lenin, lógico, como eu falei, não pôde desenvolver totalmente essa concepção, né, porque teve que liderar a Revolução Soviética, construir a Revolução Socialista, né? E morreu precocemente, em 1924. Então, quem parece, Jaime, que teria pensado nisso também dentro do pensamento de esquerda, seria o Trotsky, com a sua tese de revolução permanente, certo? Mas também pouco sabemos, porque logo ele foi assassinado também, não sabemos se efetivamente era esse o cerne da questão para ele. Se a revolução permanente por Trotsky seria nesse sentido de libertar o mundo colonial para ele se ocupar da derrubada do capitalismo nos países centrais da Europa. Professor, ainda hoje a África Sim. é considerada uma colônia? Não podemos. Bom, aí entra justamente o tema que a gente vai discutir daqui para frente, né? Os temas, né? Uhum. Oficialmente, o último país africano, oficialmente, certo? A se libertar da colonização, a ser independente, foi Moçambique, em 1975. Você vê que é bem pertinho, né, da nossa época, né? Bem
bem próximo. E esse país, ele, ainda assim, a gente teria que considerar que a África do Sul era uma colônia dentro do próprio... os negros formavam uma colônia dentro do seu próprio país, com um apartheid, certo? Que só vai expirar mesmo em 94, salvo engano, né, quando o Mandela toma o poder, é eleito, certo? Mas a África, só, por favor, tome cuidado para não considerar a África como uma coisa só, certo? Houveram vários sistemas coloniais na África, né? Os que eram abertos, os que eram fechados, os que pertenciam à Inglaterra, França, Holanda. Então. Isso aí geralmente gerou um conjunto de países independentes. Por exemplo, a Inglaterra gerou a África do Sul no primeiro momento. Depois a África do Sul se dividiu entre o apartheid dentro da África do Sul, houve essa divisão. Finalmente lá na África do Sul houve a independência de todos os negros, todos puderam retomar seu país, quer dizer, tudo que era África do Sul, todos os povos que constituíam a África do Sul viraram um povo só. Vamos pegar, por exemplo, o Congo hoje, né? O Congo, inicialmente, começou com esse rei aí, Leopoldo, né? Que fez aquela incursão, dominou e tal. Hoje, há vários países que são desdobramentos do movimento de libertação do Congo. Né? Inclusive um país que chama Congo, certo? Mas tem Sudão do Sul, por exemplo, né? E assim por diante. Então, hoje... somando todos, temos 65 países, Clarissa, entendeu? 65, né? Agora, temos arranjos diferentes aí, mas todos, em tese, livres dos europeus, certo? Que eram os que os dominavam antes, no processo de imperialismo ou de neocolonialismo. Então, como que é hoje, né? Hoje tem o Sudão do Sul, tem o Sudão... não é um Sudão, seria Sudão do Norte, né? Mas os dois estão em guerra, mas os dois são independentes dos países europeus, tudo bem? Agora, a questão seria discutir até que ponto são independentes mesmo. Por um lado, vamos aceitar, com tolerância, que são independentes sim do ponto de vista político, tá? Constituem seus países, suas arquiteturas, ditaduras ou não, democracias burguesas ou não, certo? Países instáveis ou não, mas, por exemplo, você assistiu aquele filme Guerra dos Diamantes? Assista esse filme, porque ali você vê dois países africanos lutando entre si, e são dois países, são independentes politicamente, cada um tem o seu governo, sabe? Cada um tem o seu estado, melhor ainda, certo? E o que se vê ali? Se vê que o mocinho do filme, entre aspas, fica do lado de um deles, certo? Então, o que nós queremos dizer? Tem essas situações, por exemplo, agora, recentemente, 3 semanas, teve um golpe de Estado na Guiné. Tudo bem? Você está me acompanhando? A Guiné estava em aparente normalidade democrática, certo? Mas... houve um golpe, uma ala do exército chama para si a responsabilidade, depõe o governo, instala uma ditadura. Às vezes consolida a ditadura, às vezes não consolida, não fica, convoca eleições, certo? E vence. Às vezes quem ganha as eleições leva mesmo, às vezes não leva, né? Depende do poder militar em questão, certo? Eu acho que tem que ter essa paciência, essa tolerância, e ver a África, assim, como muito dinâmica. Por outro lado, você vê a África do Sul, desde que o Mandela, né, exerceu o poder, aparentemente está tranquila, né, em paz. Agora, se você for olhar a República Centro-Africana, dentro do mesmo país, você vai ver vários focos de guerrilha. A imprensa ocidental chama de guerras tribais. Não são guerras tribais. Devemos lembrar que antes da dominação imperial porque ela se estendeu sobre a África como um império, aparentemente como um império dos europeus,
O imperialismo não respeitava as distinções linguísticas, não respeitava as distinções culturais, não respeitava a tradição histórica de povos diferentes, né? Se você olhar hoje a Nigéria, ela tem um governo aparentemente democrático, mas baseado na força militar, faz parte vou falar assim, porque eu não tenho outro termo para usar agora, do terrorismo internacional, certo? Ao mesmo tempo que lá dentro da Nigéria tem um reino embutido, um pequeno reino, certo? Um reino mesmo, independente. Mas é um reino tolerado. Um reino tolerável é um reino de tradição Yoruba, que é essa religião aqui no Brasil, né? É a religião dos orixás. Entende? Como a gente pode explicar? Os africanos não têm jeito mesmo? Claro que eles têm jeito. Mas você tem que considerar que antes da dominação imperial, eles formavam 3.000 etnias. Agora você chega, junta 50 aqui num território, junta 40 ali, você constrói artificialmente países. E que esses povos que antes eram submetidos a um outro esquema do Império Africano, é outra coisa, que nós não podemos entrar agora, senão a gente foge do assunto, né? Eles se relacionavam desde a pré-história lá entre si, e mal ou bem se entendiam, mas não havia santo também, havia guerras, e assim por diante. Não sei se você entendeu, eles não têm essa estabilidade política que o Ocidente conseguiu obter em mais de 4.000 anos de história, porque 200 anos atrás, eles eram mais de 50 colônias, sendo dominados por vários povos europeus, alemães, holandeses, franceses, e tem uma coisa, né, professor? Eu vi esses dias, né, um vídeo falando sobre a situação de Gana, né? A Gana, que deu golpe. Isso e aí estava explicando que a China, a Europa e os Estados Unidos consideram Gana assim um lixão de roupas de fashion, sabe? A fashion. E as pessoas são tão carentes, né, que elas vão em busca dessas roupas para tentar revender, mas a maioria das roupas que chegam são muito ruins, eles não conseguem aproveitar. E pior, tá poluindo tudo lá. Então, agora você veja, então, né? assim, por isso que eu fiz essa pergunta, porque é um país ainda explorado, né? Muito explorado, porque a questão, a gente não pode simplesmente se perder na aparência de conquistar a independência, certo? Conquistou sim, sem dúvida, conquistou, todos conquistaram, mas a questão é o pós-dependência, certo? É o depois. O maior problema, por exemplo, você citou Gana. Agora, veja bem, Gana é um dos povos mais antigos do mundo. Gana fornecia ouro para o Império Romano. Quer dizer, quando ele era um país livre, né? Livre entre aspas, certo? Porque era uma monarquia também absoluta, certo? Mas ele tinha um status e uma consideração muito superior a hoje, né? Hoje enfrenta esses problemas, como você citou bem, né? Tem países europeus que pagam para alguns países africanos para depositar lixo. Lixo. Aí você fala, mas como que vai submeter isso a isso, né? Mas é fácil dizer, é fácil falar. Se você não tem tecnologia, não tem capital, não tem... O que você vai fazer? A gente precisa tomar mais cuidado, assim, né? Ser mais paciente. Não estou dizendo que tem que aceitar esse papel de submissão, não é isso. Mas tem que ver, por exemplo, que esse país que sofreu o golpe agora, Guiné, pode ser uma nova coisa, né? Pode ser. Mas até agora está se mostrando um país tradicional, de golpe de Estado tradicional. Para uma parte da elite do Guiné, certo? Se aliar com uma potência estrangeira, geralmente europeia. E no caso da Guiné parece que é a França. Então não é assim. É uma realidade desejável de ser superada, mas não pode ser superada por decreto.
E principalmente no caso assim da Guiné, veja, ela detém acho que 70% das reservas de alumínio do mundo. O que você acha que a China, né, pensa da Guiné? O que você acha que os Estados Unidos pensam da Guiné? Você entende? E o que é a Guiné? Um país africano pobre, livre. Dá para entender o papel dos militares numa situação dessa? Eles acham que eles que sustentam a nação, né, essas coisas na cabeça, que eles são a segurança da nação, né? Como que eles vão tratar o seu povo, né? Então, por favor, são 65 países, certo? E alguns são aliados, outros são inimigos ferrenhos, certo? Porque eles não têm nenhuma obrigação de ser aliados, porque eles nunca foram aliados no passado. Essa visão romântica que nós temos, certo? Eles eram povos africanos, assim como os europeus eram povos europeus, não é isso? Não tinham guerra entre a França e a Alemanha, por exemplo. Esclareceu um pouco? Obrigada, professor. Sim, com certeza. Obrigada, viu? Flávio, professor Flávio, eu gostaria de perguntar a você acabou de falar que liberdade não se dá por decreto, né? Eu gostaria de saber se você acha pertinente a gente falar um pouquinho de Moçambique, Samora Machel, a Rússia fornecendo materiais sofisticados, equipamentos sofisticados para a agricultura, que as pessoas não sabiam usar, e aí né, porque a forma de agricultura deles era muito primitiva, tal. Esse tipo de liberdade, né? Eu acho que, é claro, esse problema houve, né? Tem até aquela piada que eles contam lá em Moçambique, né? Que o Brezhnev deu um carro é o Samora, né? Samora Machel. Sim. Só que o carro não... Ele entrou no carro, só que o carro não tinha volante. Que é isso? Como que eu vou dirigir essa coisa aqui? Aí o Brezhnev falou para ele, olha, você pode andar no carro, mas quem dirige sou eu. Quer dizer, né, tá explícito que tem que haver um outro relacionamento. Se houver um relacionamento tipo colônia, você não vai recuperar rapidamente ou impulsionar tão rapidamente assim povos que, como você falou, são muito diferentes na história, né? Tem outras características e tal. Agora, do mesmo jeito, ainda, né, no caso para gravar, né, no caso ainda tem a Renamo, né, ainda tinha a guerra civil, sabe? Quer dizer, tinha um povo, lá, uma parte da população armada até os dentes para instaurar o capitalismo em Moçambique. E Samora, né, socialista educado, Celso, um socialista humanista, sabe? Viu o que aconteceu com ele, né? No processo revolucionário, o povo não quer muito saber se você tem essa ou aquela dificuldade, né? O povo quer resolução rápida também das coisas. E a sabotagem, né? A sabotagem, como tinha Renamo no caso, é difícil, é imperiosa. Mas eu acho que a gente tem que descobrir um meio, né? Tem que descobrir um jeito. Há vários ditados africanos que dizem isso, que a gente tem que descobrir um jeito, como aquele velho ditado, né? A água sempre descobre um meio. Então você tem que observar. Você não vai jogar tudo fora, né? Certo? Não sei, né? Mas depois a gente pode aprofundar mais isso, tá? Pessoal, obrigado, Celso. Vamos lá. Definição. É a revolução, então é a distinção, né? É o que eu já falei. É a revolução industrial, a primeira e a segunda. A primeira em 1740, até 1815, 1820. E a segunda, a partir de 1850, né, até século XX, dentro do século XX, que demanda grande intensidade na África. É isso que gera o pós-colonialismo, na perspectiva ocidental. A importação de grande quantidade de matérias-primas e alimentos, ferro e carvão na primeira revolução, petróleo, madeira, para aquecimento, alimentos assim, de energia elétrica, termoelétrica também,
né? Ora, até hoje, né, os principais são eles e nós também, né, porque nós também passamos a ocupar esse papel, né? Por exemplo, o Brasil, um dos maiores produtores de alimento, né? Só que hoje já não é tanto para a segunda revolução industrial. Hoje já é para a especialização produtiva de alguns países. O Brasil planta soja para alimentar cavalo nos países mais desenvolvidos do mundo. E seu povo passa fome, né? As contradições do capitalismo. Assim, desde mais ou menos 1830, potências europeias e os Estados Unidos, por favor, não deixem os Estados Unidos fora disso. Dá a impressão que não tem nada com essa dominação imperial, né? Lançaram sobre a África, uma disputa frenética pela concorrência. Então, primeiro, eles percebem que a África tem esse potencial, né, de matérias-primas, e depois vai começar a disputa desenfreada, assim, para obterem melhores posições na África. E, claro, a Conferência de Berlim é uma regulação disso, né? Um pouco de ordem na selvageria europeia. Os países europeus, Alemanha, Reino Unido, França, Portugal, já estavam lá na Guiné, quer dizer, antes do período de colonização propriamente, eles já tinham entrepostos, né? Já tinham contatos comerciais. Espanha, Bélgica, desde 1873, né? Holanda e Suécia. A Austrália não, tá, gente? Não é Austrália-Hungria, é Austro-Húngria. Mas veja bem, essa Austro-Húngria, hoje, a maior parte é Hungria e Alemanha, tá? Se puderem fazer essa correção. Suécia, né? Itália, Alemanha, então a Alemanha comporta aí, que na época a Hungria ainda não está totalmente definida, depois definiu. A Alemanha, Estados Unidos se abocanha uma pequena parte, né? O império aí é otomano, quer dizer, na época os turcos, né, os turcos otomanos e os árabes ainda formavam um grande império em partes da África e parte do Oriente Médio. Médio. E então tinha uma influência notável sobre a África. Outro dia qualquer a gente discute como os árabes também escravizaram a África. Tomaram a África para si e conspiravam entre si para obter as melhores vantagens. E isso criou um clima de intriga e disputa até o advento da Primeira Guerra Mundial em 1914. Okay? Bom, antecedentes. O que tornou possível o conhecimento para a África? Por favor, gente, a lua não é de queijo. Observa as coisas mais simples, presta bem atenção nelas. Proveio principalmente de expedições religiosas e científicas aparentemente desinteressadas, né? Na fase anterior, quer dizer, fase da roedura. A conquista completa, né? Até chegar na conquista completa. O desenvolvimento de áreas de influência, contatos com reis, quer dizer, durante 400 anos, esses visitantes, esses estudiosos desinteressados, né, foram angariando conhecimento para suas futuras metrópoles. Imperadores potentados, né, africanos. A África tinha seus impérios, mas a natureza do Império Africano é um tanto distinto do Império Europeu, né? A relação do rei com as realezas menores é de outro tipo. Isso a gente fala uma outra hora. O desenvolvimento de áreas de influência, contatos com imperadores, potentados, comerciantes, quer dizer, por exemplo, no reino de Angola, antes mesmo de se tornar uma colônia de Portugal, muitos homens ricos dessa região, né, potentados, eles faziam comércio indireto com os comerciantes europeus. Né? Isso ajudou a minar, foi um processo vagaroso, né, de minar a autoridade do rei e perdendo a sua força, seu apoio.
E a penetração religiosa cristã, né? Essa foi no mundo inteiro, né? No mundo africano todo, né? Quer dizer, todos os países que se sabe, né? Então-se a penetração religiosa cristã. Em alguns não deu certo, né? Alguns não deu certo. Alguns países que se dobraram ao islamismo, né? Não tiveram, então, a contundência de uma penetração cultural cristã. Mas, por exemplo, Angola, o rei Dom Afonso, no século XVI, já tinha se convertido ao catolicismo, ao cristianismo, né? Isso facilitou as coisas, sem dúvida. Porque, inclusive, o rei passou a patrocinar vários programas, como trazer padres para ele mesmo catequizarem a população de Angola. Características principais do colonialismo africano. Então, por favor, o colonialismo africano é o neocolonialismo europeu. Sistemas políticos distintos. Já vimos, né? Na aula passada, sistemas abertos, né? Os europeus dominavam de fora para dentro, nomeavam uma autoridade, principado, criavam protetorado, e a dominação direta, quando o próprio europeu exercia o poder dentro desses países. Sociedades coloniais, sistemas maduros, violentos, né? Por favor, não perca a referência que isso tudo se implanta sobre 3.000 etnias, gente. Isso que é uma das coisas mais atrozes no mundo, né? Tem região da África que, às vezes, uma província é dividida em 2 países. É uma coisa absurda. Imposição do imposto per capita. Então, o jeito, se mudou a relação, se agora era para fazer o africano compulsoriamente sair a carta de matéria-prima ou produzir alimento para fornecimento do país, Bélgica, França, Itália, Portugal, inclusive, era cobrar um imposto. Então, no final do ano, de um período qualquer pré-estabelecido, eles tinham que pagar o imposto. E como que eles podiam pagar o imposto se não tinham dinheiro? A economia, à base do escambo, na maior parte das regiões. Então, para eles receberem esse dinheiro, tinham que trabalhar para alguém. Aí ia trabalhar a preço de banana mesmo, para gerar esse dinheiro, para poder quitar a fazenda europeia. Ou seja, a intervenção era total, né, geral, na vida do súdito, vamos dizer assim, africano. Imposição do imposto, né? Então, imposto já. Crescimento urbano caótico, quer dizer, as cidades se inflaram, poucos lugares que havia estoque de porto de exportação, assim, cresceram. Ali, claro, vai acumular quem? A pobreza, a miséria, a favela, isso que nós estamos acostumados aqui, né? Que tem bastante. Educação seletiva, os velhos, né? Principalmente são chamados, e os parentes, os que são, é claro, miscigenados, né? Vão ser chamados para estudar na Europa. Aí volta com o olhar europeu, né? Volta com o olhar norte-americano. Aí não se reconhece mais, não se identifica com o povo, com a raça, com a cor. E começam, então, a trabalhar para a própria independência. Quer dizer, nisso aí, eles muitas vezes não perdem a identidade com o povo, levam para o povo a própria mensagem da independência. Mas veja bem, até onde eu sei, nunca foi a independência ampla, mas a independência principalmente para essa elite que aprendeu a gostar de nacionalismo, gosta de democracia burguesa, essas coisas. A colonização das melhores terras para os europeus e norte-americanos passou a ser uma constante, né? Quer dizer, na Libéria, né? Vários hectares e hectares foram passados para as companhias norte-americanas e as pessoas vão para a cidade se virar, sei lá, fazer o quê. O apartheid, né, uma segunda dominação, vocês devem lembrar o caso da África do Sul. Primeiro, a Inglaterra era a metrópole. Ela
depois conseguiu, havia uma imigração holandesa, houve uma guerra contra os ingleses. Os ingleses foram derrotados, vamos abreviar assim, após a Guerra dos Boeres. E com essa derrota surgiu um país assim de uma cultura mista, dominando vários povos africanos, dominando os bantustões que eles criaram depois, fizeram acordos com povos africanos isolados, né? Por exemplo, os Zulus, né? Por exemplo, o Mandela era de um desses países africanos internos da África do Sul. Bom, guerras e contradições. Quer dizer, finalmente a África, né, recebeu nessas guerras de fato mesmo, algumas regiões da África só conseguiram talvez se tornar livres com o apoio de Cuba. Cuba enviou vários exércitos, né, para Angola e para Moçambique, mas veja que os Estados Unidos também fez isso, mandou para, agora estava falando com o Celso, esse procedimento norte-americano de alimentar a Renamo e a UNITA em Angola, que eram grupos pró-capitalismo para que o país nascesse capitalista depois da independência. E até agora a guerra de Angola demorou, faz 4, 5 anos que acabou. Uma coisa muito atual ainda. E como o Celso lembrou bem, Samora Machel, ele foi assassinado em Moçambique. E aí não tivemos então um grande sonho de um país africano, socialista, negro, socialista e livre, realmente livre. Bom, a independência, a maior parte das independências foram negociadas, vejam bem, com uma própria elite africana local que se destacou. E tivemos várias independências conflituosas. O caso mais expressivo é a África do Sul também, né? Por favor, quem puder assistir esse filme, tem um filme Diamante de Sangue que ilustra bem a guerra entre dois países africanos, ali, Serra Leoa, né? E por favor, pense muito antes de oferecer um anel de diamantes para sua futura esposa. Você está alimentando a guerra dos diamantes. A independência, o próprio Congo e vários lugares, foi gradual, né? Foi transitando aos poucos. A independência da África do Sul levou à eleição de Mandela, futuramente. Lembre-se da tragédia dele, né? De 27 anos preso. Não deixou de lutar contra o regime, contra o apartheid, por causa disso. Agora, tem aqui, talvez era isso que o Jaime estava reclamando, a superação da tese do imperialismo, que ele, como os marxistas na Terceira Internacional viam, ele poderia ser superado, né? Mas a Guerra Fria, que foi um fenômeno que ocorreu no Ocidente depois da Segunda Guerra Mundial, absorveu muitos esforços, né, socialistas. Também não foi possível combater em todas as frentes, vamos dizer assim, né? Embora em alguns países sim, né? A Terceira Internacional levou uma atitude corajosa, como na África do Sul, por exemplo, né? O Partido Comunista da África do Sul auxiliou bastante mesmo, bastante, o movimento de libertação. Mais alguma questão, por favor? Professor. Pois não? Nós podemos fazer uma reflexão aí que essa dominação ideológica, né, se deixou a dominação física e até mesmo a dominação por armas, mas a dominação ideológica está instalada sempre, né? Então essa reflexão esse foi um dos resultados, está sendo ainda, né? Um dos resultados. Sim. Agora tem países, por favor, são 65, tá, gente? Tem países, né, que não há esse conflito latente. Quer dizer, por exemplo, no Egito, né? No Egito, a questão, como foi
o islamismo que penetrou em profundidade, não é assim? A questão hoje, né, está nesses termos, né, de modernização, depois da Primavera Árabe, né, que foi colocada. Quer dizer, como esse país está encaminhando essas questões da democratização. Outra questão, a Nigéria, né, como que a Nigéria vai desenvolver isso? Ela tem que resolver, de certa forma, essa contradição de ter um reino do período arcaico, né, anterior ainda à colonização da África. Como que ela vai resolver isso? E como que ela vai compartilhar isso? Quer dizer, como que um grupo que faz parte do movimento, entre aspas, terrorista, governa um país africano, qual a contribuição, qual o envolvimento, qual a participação, né? Por favor, a Nigéria é uma potência, em termos africanos, é uma potência. Então, as forças armadas bastante possantes, e teve governos autoritários. O Congo, né, tem uma tradição golpista bastante. Então, mas isso que o Jaime está falando ideológico, eu acho que é a reiteração da identidade com os interesses europeus, imperialistas, né, principalmente. Mas tem também país africano que está não tão movido assim por esses interesses, né? Mas tem de outra natureza, como eu falei, o Egito, por exemplo, a Nigéria, a Argélia, né, por exemplo, né? Parece que está em outra situação. Bom, vamos prosseguindo, gente. Muito obrigado. Pois não. Eu tenho um professor, um ex-professor meu, que ele é psiquiatra, né? E ele é titular, né? Pois não? Não tem problema. E ele é amigo do Miyakoto, né? E ele tentou, né? Um dia ele chegou para mim todo animado, falou, olha, consegui levar 13 psiquiatras, né? Para Moçambique. Mas estava todo contente, né? Foi uma alegria passageira, né? Assim, eu creio. E ele disse assim que não tinha um psiquiatra, né? Sabe, aí a gente fica pensando quem vai administrar as doenças psíquicas, né? Como sei lá, epilepsia, sabe, as doenças, né? Demência mental leve, que seja, essas doenças, né? Então ele falou, pô, ele estava alegre, lá não tinha nenhum, agora tem 13, ele conseguiu mandar 13 alunos dele, né? Ele estava feliz, né? Tá fazendo alguma coisa mesmo, né? Mas por outro lado ele falou que já é difícil, ora a esquerda atrapalha, mas aí a gente se desvencilha deles, mas então, né? É difícil. Gostaria que você comentasse alguma coisa, se você quiser. Eu acho, você já colocou toda a dificuldade, né? Quer dizer, um país que depois que caiu o socialismo real, né? Perdeu aquela relação contínua e ampliada com a Rússia, né? Com a União Soviética se desintegrou, né? Quer dizer, eu não sei como que andam essas relações, mas é isso mesmo, é o pós-neocolonialismo, né? Vamos falar assim, né? São aspectos dessa realidade. Hoje aqui, nosso país não quer dizer que encaminhe direito, não, ou o melhor possível. Quem tem transtorno bipolar tem uma assistência até na rede pública, você concorda? Um aluno pode ter tratamento. Claro que esses tratamentos no SUS demoram anos, né? Mas, e como que é em Moçambique, né? Como que é na Guiné-Bissau? Né? Eu nem sei se esses psiquiatras estão lá até hoje, né? Porque agora, se a pessoa vê que não dá mesmo nada, né? Agora, eu gostaria de relembrar, Flávio, que essa questão, né? Você lembra do nosso amigo que esteve lá, né? Que foi
orientando, né, sim. do assistente do professor, aliás, do presidente Samora Machel, né? Sim. E que recebeu uma carta-bomba, né? Eu esqueci o nome dele no momento. Né? Wilson. Então, né, o Samora Machel era um homem, um presidente, que, segundo esse nosso amigo, o professor Valdemir, lá da Federal da Bahia, né, ele conseguia reunir, ao meio-dia, 40 mil pessoas na Praça Central, com sol escaldante. Né? Pois é. Então, um homem que consegue reunir rapidamente 40 mil pessoas, né? Uhum. O orientador dele era o professor Aquino de Bragança, que era assistente do professor, do presidente Samora Machel, e que recebeu uma carta-bomba e morreu dessa forma, né? Pois é. Passaram metade do corpo dele, né? Pois é. Aí tem né, aquela ajuda, né, socialista, que era aquela ajuda, né, de mandar equipamentos sofisticados para a agricultura, né, colheitadeira, não sei o quê, enquanto havia populações lá que capinavam, só as mulheres iam para a roça, né, os homens iam para casa, e as mulheres capinavam, assim, com uma enxadinha pequena, agachadas, tal. Agora você vai pegar, né, um cidadão desse, né, um ser humano desse, vai ensinar ele a operar colheitadeira, né? O nosso amigo Nilson disse que estava tudo apodrecendo, essas máquinas soviéticas, né? Então, quer dizer, é difícil, mesmo na via socialista, né? Desculpa, Flávio. Não, eu não estou defendendo isso, não. Eu acho que foi um erro. Você que está defendendo. Desculpa eu estar tomando tempo. Não, à vontade, Celso, por favor. Vamos passar para as pessoas uma visão mais realista possível mesmo. Mas também, eu acho que você tem razão, a sua crítica é pertinente. Eu também vi coisas assim, aqui, né? Às vezes, uma máquina nova é vendida aqui para um camponês, não, um pequeno proprietário, ele não sabe operar também, sabe? Mas aqui, de alguma maneira, se resolve isso, né? Financia-se até um ensino para ele, não sei, a Emater tem uma empresa. Agora, lá o Estado não tinha condições de fazer isso, né? E, como você falou, né, o socialismo real já foi, né, Celso? Vai ficar sem fazer mesmo, né? A não ser que haja um outro movimento, né? Que sensibilize as pessoas, que reorganize as pessoas, que tente, então, corrigir vários erros cometidos, equívocos, né? Mas é assim, né? Mas faz ou não faz, né? A revolução. Fizeram. Gente que vai ajudar, né, Flávio? Claro. Tem as pedagogas brasileiras que foram para Guiné para conseguir fazer a comunicação entre engenheiros e o pessoal e o povo, né? Verdade. Para esses sistemas funcionarem, né? Isso sim, mas hoje em dia, né? A gente brasileira que foi por... Sim, foi brilhante. Você está falando dos movimentos dos cooperantes, né? Foi brilhante isso. O Brasil forneceu muita mão de obra intermediária para que vários países da África pudessem haver essa transição para o melhor aproveitamento dessa contribuição soviética. Agora, as pessoas também não levam em conta que a União Soviética não era lá essas coisas, né? Eles pensam que era uma potência e tanto, né? Não era lá também. Tinha ela mesmo muitas deficiências. Mas, hoje em dia... A Alemanha também, né? A Alemanha comunista. Também é. Democrática alemã, né? Pois é. E também era um socialismo que... Alguém assistiu aquele filme Os Outros, já imagina como é que era o socialismo lá na Alemanha, né? Pois é. Agora, essas coisas hoje em dia são experiências para nós refletirmos, né, sobre elas, né?
E o que a gente tem que pedir é que, mesmo assim, que os sonhos não se apaguem, né? Que os sonhos continuem. Para revisão deles. Num momento em que o individualismo está tão exacerbado, né, tão forte, tão intenso, e que as pessoas fazem um papel ridículo, aceitam papéis, né, sem sentido, mas para ter uma pequena autoafirmação individual e ganhar um salarinho tosco, é lógico que os grandes sonhos estão balançando, né? Já balançaram, mas sempre há a possibilidade de ressurgimento, né? Tem gente que acredita também que os sonhos não envelhecem, né? Eles podem ser renovados, podem ser modificados, modernizados. Não envelhece. Você tem toda a razão, né? Tá certo, não tem o que combater, né? Quer dizer, parece que a realidade colocava certos parâmetros que não tinham condições de serem sanados totalmente, mas talvez uma parte pudesse, né? O próprio grande comandante do socialismo, maior comandante, o Lenin, falava isso, né? Um passo à frente, né? Né? Vamos encarar procurando alternativas. Hoje é muito difícil, mas por favor, Celso, o capitalismo não está melhor. O capitalismo só tem aparência de ser melhor. Não, o problema que eu acho, Flávio, é aquele negócio, né, por exemplo, tinha cooperantes cubanos e brasileiros. Ou seja, tem tudo a ver, né? Sim. Agora, os caras da RDA, né, eram os caras que, sabe, aquele serião de terno, né? Inclusive fizeram isso em Moçambique, né? O povo andar de terno, né? Você lembra dos relatos, né? O cara tinha a camisa que estava tudo em tiras, mas para entrar no cinema você tinha que entrar de terno. Então o cara punha um paletó em cima daquele resto de camisa que ele vestia para entrar no cinema, né? Tem tudo isso que ajuda, mas atrapalha e não resolve, e não avança, né? Isso não estou dizendo que o capitalismo seja melhor. O capitalismo é a coisa mais odiosa que não, para quem tem, mas você tem, eu entendo o que você fala, mas nós vamos ter que, sei lá, esperar mais algum tempo, rever muitos valores, né? Muitas práticas, e reaprender muita coisa, né? E tentar recuperar o caminho do apoio à transformação. Mas ainda, felizmente, tem muita gente que está, né, a fim disso, né? Se pauta por isso, né? Por exemplo, vou te falar que tem muita revolta na música, no livro tem, né? Mas tem também muita gente que está reavaliando, né, a sua experiência, né? Por exemplo, né? Você tem uma vida em torno de 90 anos? Não tem. Você tem, isso é uma farsa, né? 90 anos é só por um pequeno extrato, né? Só por um pequeno extrato. A maior parte se desespera em até 70. E em São Paulo, acho que talvez chegue a 75 para a classe média, não sei, talvez. Mas e aí? Quais são as maiores perspectivas nisso, né? Bom, nós estamos atravessando uma crise enorme, né, irmão? Nós estamos alcançando intolerância, ódio, né? Quer dizer, a gente também tem que denunciar as mazelas do capitalismo, né? Tem que denunciar bem e sugerir outros caminhos. É tudo muito difícil, é claro, mas eu acho que é o que nos resta, né? Não sei, porque até agora mesmo, assim, de chofre, não sei não. Né? Nós estamos, eu creio, né, Flávio? Deixa eu colocar a câmera aqui um pouquinho. Eu creio, Flávio, que a gente... Eu lembro do que o professor Milton Santos falava, né? Que a criatividade, num breve futuro, seria patrimônio da pobreza.
Mas ele dizia, na miséria não, porque na miséria não há condições de nada, né? Mas eles estão acabando com a pobreza, baixando a linha da pobreza para a linha da miséria, né? Então você passa aqui, a 3 quarteirão de casa, tem famílias que estavam no terreno, fecharam o terreno agora, estão na calçada, né? E eu passei lá outro dia e você vê menininhos assim que ainda tem um rosto bonitinho, estão de chinelinho, estão trajados, né? Uhum. Daqui a pouco você vai ver o quê? Um resto de gente. É isso que a gente, é a tortura diária da gente, nós que esperamos alguma coisa, né? Ver essa gente que, digamos, vieram da pobreza para a miséria. Quando você vê, toma contato, você vai dar alguma coisinha, que ele chega mais perto, né? Você vai dar um cobertorzinho, o agradecimento é tanto. Vem o pai agradecer. Você dá para a criança, mas o pai sai lá da barraca dele e vem agradecer, sabe? Isso ainda está ótimo, Celso. E Jesus te proteger ainda, sabe? Não, isso é ótimo ainda, né? Eu acho que ainda tem uma certa respeitabilidade, né? Nós não estamos, assim, nos níveis maiores da barbárie. Nem queria que estivéssemos, né? Não é isso. Mas não vamos perder a esperança que as contradições não se resolvem também. O sistema tem um sistema de contradições que se apresenta aí. Por exemplo, agora há pouco você falou dos psicólogos lá em Moçambique, né? Psiquiatra. Moçambique não, em... Moçambique mesmo. Moçambique, né? Psiquiatras, médicos psiquiatras. Isso. Os que podem prescrever os remédios, né? Claro. Então, lá chegou o transtorno polar? Claro que chegou, né? O que eu estou querendo dizer, lá tem uma atenção básica para isso? Não deve ter, provavelmente. Para um ou outro tem privilegiado, não sei, dentro do burocratismo. Mas já não se tem mais como não se justificar que essas questões entrem em cena, né, na tona, né, quer dizer, passem a ser debatidos. E os congressos reúnem representantes de vários países, eles vão levando essas coisas para o nível do planejamento social e assim por diante. Agora, nós estamos passando por maus bocados, né? Nós devemos, por favor, sempre manter a esperança. Por favor. Você já sabe que a esperança não é o último que morre, é o esperançoso, né? Tudo bem. Mas assim mesmo temos que continuar, porque não sabemos de onde pode exatamente, se estudarmos, se acompanharmos, até podermos descobrir de onde pode partir uma nova discordância geral, né? Por exemplo, quando eu vejo um cara convidar lembra do coronel Clicker lá da Jornada nas Estrelas, Kirk? Sim. Chamam ele para fazer uma viagem de acho que 4 minutos, 4 horas, sei lá, em torno da Terra. O que é mais ridículo é que ele concorde com aquilo, né? Com esse esquema demasiadamente. Mas já não conseguem tanto impacto, não sei se você me entende, já não conseguem tanta admiração. Empresários fazendo isso não é sinônimo de admiração, é só de exibicionismo puro, de vaidade. Essas coisas vão crescendo também. Sentimentos. Nossa esfera, sentimentos. Bom, vou avançar mais um pouquinho, tá? Nossa, meu Deus, cara, tá. Só um minuto. Já falei aqui. Ô Celso. Já foi. Diga. Agora eu vou colocar mais algumas questões de um fôlego só, tá? E vou lá. Então, tudo isso que o Celso puxou bem, para mim, a minha avaliação é pós-colonialismo, né? Mas é colonialismo, quer dizer, condicionada pelo colonialismo, quer dizer, a relação umbilical, né, da metrópole, colônia aí, nesse caso, ou
das potências europeias, americanas, parece que recentemente a China, né, está chegando mais na África, estão aí impondo procedimentos novos, né, também são cobrados esses governos. E tem grupos de países africanos que vão mais na linha mandelista, né? Tem o contraponto, né? Tem grupos africanos que acreditam na possibilidade de se mudar minimamente esse desdobramento da realidade. Claro, e tem alinhamentos também conservadores com a China também, tem várias questões. Eu vejo assim como um palco de diversidades, né? Diversidades. Mas uma coisa conquistaram, né? Conquistaram a independência. Uma coisa, né? Foram por séculos escravos. Por mais um século foram colonizados. Pouco, não tem nem 50 anos que o último país foi descolonizado, né, politicamente. Então, eu acho que eu ainda sou um otimista para essa realidade. Agora, eu gostaria de trazê-los, né, para essa reflexão, procurar conhecer como que a África está, nos interessarmos, né, pela África. Porque a África é a nossa matriz cultural, sim. Às vezes, como nós não nos interessamos, nem percebemos o quanto ela é, o quanto ela pode servir até de inspiração para a gente, né? Mas lembrando que são 65 países, e lembrando que há divisões, blocos, quer dizer, a Europa demorou mais de 2000 anos para chegar nisso, né? Os africanos merecem um pouco mais de tolerância, paciência, aceitação e apoio. A maior parte dos países professa aparentemente a democracia burguesa, mas não efetiva essa. Mas já é muito menor o número de golpes de Estado, isso é um aspecto positivo, muito menor. Alguns países que derivaram do socialismo real continuam lá socialistas, a duras penas. A decolonialidade, de forma muito geral, pois, o que são precisamente esses vários países africanos depois do colonialismo e o neocolonialismo. Quer dizer, depois que conquistaram suas independências políticas. Até agora, não retroagiram. Isso é uma tendência crescente, ascendente. E mais do que isso, né? Vamos examinar mais de perto um pensamento que não é de origem africana, como muita gente pensa. A decolonialidade é um pensamento de matriz latino-americana. Surgiu aqui no final dos anos 80, não é? E que inclusive tem algumas expressões brasileiras. Eu acho que eu tenho a obrigação de matar a curiosidade, né, de muitos de vocês, para apresentar o movimento decolonial e a decolonialidade de formas mais efetivas, e espero que isso se junte a mais um rol de interpretações e contribuições importantes sobre a África, e se observarmos bem, ainda continua sendo nossa principal base de raiz de contribuições culturais. Bom, eu paro aqui. Quem quiser, dia 5, nós voltaremos então com a decolonialidade. Aí esperamos que em 2 encontros apresentemos para vocês, pelo menos, as principais características desse movimento cultural, que é importantíssimo na África ou nos países. Mas, por favor, não vai pensar que a África como um todo é pujante na decolonialidade. Temos várias tendências na África. E os africanos têm direito a essa
multiplicidade, porque estão chegando a duras penas à posição que chegaram, pois todo esse processo histórico. E vamos deixar nossos últimos minutos aqui para vocês colocarem mais questões, se tiverem dúvidas, objeções, discordância. Por favor, estejam à vontade. Por favor. Professor Flávio, por favor. Pois não. Professor, fazendo uma reflexão também, um pensamento, assim, uma reflexão voltada para esse colonialismo, eu entendo que é um processo, né, lento, gradual, obviamente, Sim. que de uma forma ou de outra está havendo sérios embates, né, como sempre houveram esses embates, mas assim, eu penso que ideologicamente falando, a coisa ela está, como que eu posso dizer, caminhando para um aumento, pelo menos eu vejo dessa forma, e não, podemos dizer, todo esse processo de liberação, de liberdade que foi conquistado, vai na contramão da dominação ideológica, que se faz muito mais presente, né, e que economicamente isso afeta demais, né, no meu ponto de vista, e que eu acho que essa liberdade, essa liberalização, podemos dizer em certo grau aí, e que está se avançando, ela está na contramão, eu queria que o senhor comentasse isso, ela está na contramão dessa, como que eu posso dizer, essa dominação ideológica que se faz presente cada vez mais. Por exemplo, eles dão a liberdade, mas contanto que haja um consumo massivo de produtos europeus, produtos norte-americanos, produtos asiáticos, e que a África não consiga criar asa suficiente, né, como, logicamente, outros blocos, como o bloco americano, o que nós podemos chamar de terceiro mundo, né, no mundo inteiro, mesmo o Grande Oriente. Então, para finalizar aqui a minha exposição, eu coloco que toda essa liberalização, ela está presa num fio, né, imaginário, aí, invisível, e chama de ideologização. O que o senhor poderia... Não, eu acho que na maior parte aí da sua fala você está coberto de razão. Eu acho que é isso mesmo, né? E isso agora, vamos falar assim sobre Biden, né? Está sendo colocado mais amplamente para o mundo inteiro, né? Eu ouvi uma notícia nessa semana que houve um abaixo-assinado no Senado americano, não sei se foi no Senado ou no Congresso, né? Para retirar no governo americano, retirar o Brasil de um tratamento preferencial, entendeu? Porque esse tratamento preferencial, ele tinha sido adquirido sobre o governo Trump, né? Mas aí, eu, vendo um pouco mais a fundo, não é só o Brasil que recebeu essa censura, entende? Outros também. Parece que o grande irmão, né, da América está muito preocupado também com isso que você falou por último, né? E cada macaco fica no seu galho, sabe? Que a gente não ouse, que a gente se restrinja as ousadias, né? Que a gente se contém economicamente, politicamente e tal. Mas acontece o seguinte, que as contradições são, né, na minha opinião, um grande motor. Até que ponto, né, o Brasil, você sabe que o Brasil está se desindustrializando faz tempo, né? Bom tempo, né? E que o Brasil, então, está caindo no posicionamento geral, né? E acontece que muitos países também estão entrando nessa, né?
E a guerra aí com a China, não sabemos direito, né, para onde vai, mas o que eu quero frisar é que nós podemos ainda, devemos, né, tentar ocupar novos espaços. A reflexão não parou, sabe? Isso é importante, né? A reflexão está se colocando. Uma das reflexões, Jaime, é a decolonialidade, certo? Então, o que nós estamos nos propondo? Nós estamos propondo trazer uma nova forma de apreciação, né, das questões sociais, das relações políticas no mundo, e apresentar para os que nos acompanham esse entendimento no sentido de que visualizem as possibilidades de um novo, conheço pelo menos, né, uma nova forma de se criticar as relações, principalmente no âmbito político. Agora, isso não significa que nós vamos endeusar aqui a decolonialidade. Nós vamos procurar fazer uma mínima apreciação crítica, certo? Sim. Uma mínima aproximação crítica. E é um instrumento, ainda bem que nós temos, né? Não estou saudando em si ela, mas estou saudando que o pensamento não parou, continuou, né, produzir, né? Sim. Então nós vamos por esse caminho, deixar isso com os nossos amigos, com os professores, né, para que eles visitem, né, a colonialidade, a decolonialidade. Agora, eu gostaria que sempre ficássemos atentos, né? Sim, importante. Né? Não perder de vista, né? Que o capitalismo ainda é a maior tragédia, né? Por favor. Sim. É a maior tragédia. Nossa, não tem jeito, né? Foi escolher essa profissão, né, Jaime? Entrou na chuva, tem que se molhar, né? Isso. Agora vamos tentar procurar alguma coisa melhor. Celso também, né? Que é um herói da resistência faz tempo, que se preocupa, então, com essas coisas. Por favor, não desanimem. Não desanimem, não porque não as coisas sejam floridas, não é isso. Não desanimem porque, às vezes, né, às vezes é assim na história, né, às vezes descuidamos de alguma coisa que pode ter uma potencialidade, não visualizamos porque ficamos muito fastiados, né, ficamos cansados. De onde vem a criatividade, né? É uma questão que a gente tem que... ela está aí disponível, cada vez para melhor reflexão, cada vez com maior conhecimento de causa, certo? Sim. Né? Então, por favor, isso é um dos contrapontos que eu sugiro. Outro contraponto é vamos examinar algumas outras variáveis do pensamento africano. Quer dizer que temos que endeusar tudo, certo? Não quer dizer isso. Sim. Quer dizer que temos que ser críticos, mas também efetivos, observar, né, que há a possibilidade de mudança sim, de melhoria sim. Pessoal, pois não? Não, tudo bem, acho que eu já estou... Fala, Miriam, pode falar. Lilian, desculpe. Não, é que eu ia comentar uma coisa que... Pode à vontade, eu ia perguntar uma coisa. Que assim, eu estou tendo curso de inglês... Sim. Com umas pessoas de algumas comunidades, assim, de alguns países, e aí eu tive aula com uma sul-africana, Sim. E aí, por um acaso, ela era estudante de psicologia, né? Opa, e aí bateu, né? Pois é. E aí ela comentou que era um dos primeiros que recentemente estava tendo curso de psicologia para negros. Pois é. Né? E continua aquela hegemonia branca, né, a dominância branca, né, nas universidades e tudo mais. Sim. E aí eu te pergunto, isso é motivo de comemoração? Quer dizer, é no seguinte ponto, né? O peso da história, tá? Por favor. O que havia 100 anos atrás, tá? Por favor. O peso da história. Agora, é lento, é vagaroso mesmo, certo? E pode ser que alguma tendência,
uma tendência, por exemplo, que a gente vai ver minimamente ela, que é a decolonialidade, até surgir o contrário, certo? Pode ser. Mas isso faz parte do movimento das ideias, né, das questões. É assim, ter 65 países independentes, né, hoje, é alguma coisa. Ainda é muito baixo, né? É muito reduzido esse padrão, né? Ainda é muito grosseiro, né? Ainda tem muita ditadura, né? Mas já é uma evolução, né? Está na linha da evolução. Embora tenha até tendências africanas que defendem que não deve haver evolução coisa nenhuma. Bom, mas vamos ouvi-los, né? Vamos ouvi-los, certo? Não vamos pré-julgá-los, né? Vamos ouvi-los. E eu penso que sim, sabe? Eu lembro, assim, você lembra como que era a USP antes, né? Você, né? Sei que vem lá de Ribeirão Preto, né? Enfrentou a ditadura de Ribeirão Preto. Bom, em linhas gerais está melhor, sabe? Não está o que precisava estar, né? Sem dúvida. Mas alguma coisa está melhor. E eu acho que a gente tem que ajudar a dar vazão, porque nós temos experiência, né? A grande contribuição do idoso, ou dos não tão idosos, né? Dos quase, né? Quase idosos, é isso, a gente já viu muitos filmes, a gente pode falar alguma coisa, sugerir, dar um toque, puxar, né? É muito melhor do que deixar o outro quebrar a cara sozinho até desistir, né? Então a gente deve incentivar muitas pessoas a aprofundarem, porque é por aí, certo? Vamos procurar a possibilidade de efetividade. Vamos colocar o que conhecemos, né? A nossa leitura, né? Então, só que nós também temos que ser cuidadosos, porque nós somos menos apressados também, né? Nós somos. Pois é. Né? Eu fiquei indignada, né? Mas fazer o quê? Tem que ter paciência, como se diz, né? Principalmente, só uma coisa que talvez te ajude a aceitar esse meu ponto de vista, porque tiveram paciência conosco, sabe? Que nós éramos umas pestes, sabe? E tiveram paciência conosco. Isso ajudou que nós pudéssemos, e fizemos alguma coisa já fizemos alguma coisa, mínima, né? Então, eu acho que se a gente fizer alguma coisa mínima, e cause alguma possibilidade de continuidade de trabalho, o alvo principal, em última instância, é o sistema, certo? Acho que é alguma coisa assim, a gente faz jus a continuar trabalhando. Tá bom, obrigada. Edina, namastê. Namastê. Falou. Tchau, gente. Tchau, todos.